ODS 5, pela igualdade de gênero na educação. Todos os anos, milhões de crianças, adolescentes e adultos brasileiros são excluídos das escolas ou têm suas trajetórias educacionais interrompidas por causa de desigualdades, discriminação e violência presente na sociedade brasileira e refletida no ambiente escolar. O ambiente violento, aliado à pobreza e à má qualidade da educação, resulta em mais de 3,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola. Contexto da desigualdade de gênero no Brasil. Apesar da média da população brasileira apresentar consideráveis taxas de escolaridade, o país ainda apresenta profundas desigualdades educacionais em relação ao gênero e à sexualidade. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2011, o PNAD, indica que as mulheres têm uma média de mais 0,4 ano de estudo do que os homens. No entanto, isso não se reflete sobre melhores empregos ou renda para as mulheres. De acordo com o estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a partir de 2012, no grupo de jovens entre 15 e 24 anos, a taxa de desemprego dos homens é de 13,9%, enquanto entre as mulheres a taxa chega a 23,1%. Entre os jovens que não estudam nem trabalham, 12,1% são homens e 24,8% são mulheres. O mesmo estudo mostra uma diminuição na distância entre o rendimento médio de homens e mulheres. Em 2000, os homens receberam remuneração média 32,5% superior à das mulheres com a mesma qualificação. Em 2009, os salários dos homens foram cerca de 29,3% acima dos salários das mulheres. Apesar disso, as mulheres ainda contam principalmente com empregos sem remuneração, 52,2% do total em 2000, para ocupações menos qualificadas e relações de trabalho mais precárias, bem como maior participação no contingente total de pessoas pobres. Outro indicador social impactado pela ausência de políticas de gênero e educação sexual é a taxa de gravidez na adolescência. Dados do Ministério da Saúde do Brasil mostram uma tendência decrescente da gravidez na adolescência entre 2005 e 2009, quando houve uma diminuição de 22,4% nas gravidezes entre meninas e mulheres com idade entre 10 e 19 anos. A incidência de gravidez na adolescência, no entanto, é maior entre adolescentes com baixa renda e baixa escolaridade. De acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, a prevalência de gravidez na adolescência ainda está concentrada em classes com menor poder de compra. 44,2% das meninas de 15 a 19 anos com filhos estão na faixa de renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Isso significa que quase 18% do extrato jovem de menor renda no país são mães. Os impactos da gravidez na trajetória da educação das meninas são extremamente altos e podem comprometer o futuro rendimento das mães adolescentes. Entre as meninas com idade entre 10 e 17 anos sem filhos, apenas 6,1% não estudam. Entre as com filhos, a proporção é de 75,7%. Desses 75,7%, 57,8% delas não estudam nem trabalham de acordo com o IPEA. A falta de políticas para enfrentar as desigualdades de gênero também se reflete sobre a violência contra as mulheres, que em 2003 foi responsável pela morte de cerca de 5 mil mulheres. No mesmo ano, 500 mil casos de estupro foram relatados, de acordo com pesquisa do IPEA lançada em 2015. Quanto à população LGBT, ela tem o seu direito humano à educação ainda mais afetado pelas homo-, lesbo- e transfobias que estão dentro da sociedade brasileira e refletidas nos sistemas educacionais. Uma pesquisa realizada pela Unesco em 2004, nota de rodapé número 9, ver também pesquisa FIPE, 2009,
http://portal.mec.gov.br/documents_apresentacal.pdf. Mostra que 39,6% dos meninos escolares dizem que não gostariam de ter um colega homossexual. O estudo também mostrou que 35,2% dos pais não gostariam que seus filhos tivessem um colega gay e que 60% dos professores disseram que não estavam suficientemente bem informados para lidar com questões LGBT. Outro estudo realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, pela Organização dos Estados Ibero-Americanos e pelo Ministério da Educação brasileiro, mostra que cerca de 20% dos estudantes com idade entre 15 e 29 anos do ensino fundamental não gostam de ter colegas homossexuais ou transexuais. A pesquisa ouviu mais de 8.300 jovens em todo o país, em 2013. A Pesquisa Nacional de Estudantes LGBT e Meio Ambiente Escolar 2016, conduzida pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros, apresenta alguns dos resultados desse ambiente hostil. O estudo ouviu 1.016 estudantes LGBT com idade entre 13 e 21 anos durante o ano de 2015. Os resultados mostram que 60% deles se sentiam inseguros na escola no ano anterior por causa de sua orientação sexual e 43% se sentiam inseguros por causa de sua identidade de gênero, pois 48% ouviram comentários homofóbicos feitos por seus pares e 55% ouviram comentários negativos especificamente sobre transgêneros. A discriminação contra os estudantes LGBT muitas vezes leva a agressões ou violência física dentro das escolas. De acordo com o estudo, 27% dos estudantes LGBT foram agredidos fisicamente por causa de sua orientação sexual e 25% deles foram fisicamente agredidos por causa de sua identidade de gênero. Mais de 50% dos estudantes entrevistados afirmaram ter sido assediados sexualmente na escola. Desse total, 36% acreditavam que a habilidade profissional da educação para prevenir os ataques era, abre aspas, ineficaz, fecha aspas. Quando o sistema educativo é ineficaz na prevenção da discriminação e da violência contra os estudantes LGBT, seu direito à educação é seriamente afetado pelo medo da violência ou da depressão. Estudantes LGBT que experimentaram níveis mais elevados de agressão verbal por conta de sua orientação sexual ou expressão de gênero tiveram 1,5 vezes mais chances de sofrer de depressão. Estudantes que haviam sofrido níveis mais altos de agressão relacionados à sua orientação sexual também tiveram o dobro da probabilidade de terem faltado à escola no mês anterior à pesquisa. Legislação e políticas públicas para a igualdade de gênero. Os dados apresentados sobre discriminação e desigualdades de gênero e orientação sexual mostram a necessidade e a importância de desenvolver políticas públicas para enfrentar essas questões na sociedade como um todo, mas, especialmente, dentro do sistema educacional. Como as crianças e os adolescentes passam a maior parte de seus dias na escola e na creche, esses espaços são considerados privilegiados para prevenir ou interromper o ciclo da violência. Os professores têm contato diário por horas com seus alunos, o que lhes permite perceber mudanças no comportamento e adotar procedimentos de proteção. As escolas, por meio da educação sexual, podem abrir espaços que fornecem às crianças e adolescentes informações sobre sexo seguro, violência sexual e diversidade sexual e de gênero. Isso poderia evitar muitas das violências dentro e fora das escolas. O direito à educação para a igualdade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero
tem uma base jurídica na Constituição Brasileira de 1988, na Lei Maria da Penha, de 2006, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996, e as Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Esse direito também é assegurado pelos acordos internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, a Convenção sobre a Luta contra a Discriminação na Educação, de 1960, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas da Discriminação contra as Mulheres, de 1979, da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1968, e do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. O desafio sobre a inclusão da igualdade de gênero nos planos de educação. Nos últimos anos, embora o Brasil seja um Estado laico, tem-se testemunhado uma forte doutrinação religiosa de base cristã na esfera pública, que ameaça o cumprimento do direito humano à educação no país, tendendo a aumentar o preconceito e a discriminação contra minorias, como mulheres, afro-brasileiros, indígenas, seguidores de religiões afro-brasileiras e da população LGBT. Em 2015, alguns grupos religiosos fundamentalistas e setores mais conservadores da sociedade elegeram um número sem precedentes de 78 representantes na Câmara dos Deputados e influenciam, normalmente, 200 deputados nas votações. O mesmo ocorreu nos níveis estadual e municipal, que são responsáveis pela aprovação dos planos educacionais locais, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Devido à pressão exercida por lideranças religiosas de igrejas evangélicas e católicas e por outros segmentos conservadores da população, os representantes locais de pelo menos 12 dos 27 estados brasileiros e de diversas cidades retiraram dos planos de educação estaduais e municipais artigos e termos que visavam a superação das discriminações de gênero, orientação sexual e raça e combater as discriminações nas escolas. Em alguns casos, os governos locais não apenas excluíram os artigos dos planos educacionais, mas também propuseram leis específicas para proibir professores ou profissionais da educação de abordar as questões de gênero e orientação sexual nas escolas. Uma iniciativa liderada por conservadores políticos e líderes religiosos chamada Escola Sem Partido tem promovido em todo o país, em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, proposições legislativas destinadas a proibir os profissionais da educação de abordar gênero e orientação sexual nas escolas. Início da descrição da imagem. Desenho em preto e branco de duas pessoas que estão entre as que, na capa do manual, ajudam a girar a roda. À esquerda está uma moça branca com franja e uma flor nos cabelos, enquanto ao lado dela há um rapaz de cabelo moicano e pintura facial. Da boca dele sai um balão de fala, onde há um pássaro e uma borboleta, além de símbolo musical. Final da descrição da imagem. De acordo com o mapeamento realizado pelo Centro de Referência para a Educação Integral, pelo menos 10 órgãos legislativos estaduais brasileiros e 9 prefeituras das capitais brasileiras têm projetos baseados nas propostas do Escola Sem Partido. Em um deles, em Alagoas, o projeto de lei foi aprovado, embora seu conteúdo viole a Constituição brasileira, a legislação educacional e os diversos acordos internacionais de que o Brasil é signatário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu no dia 22 de 3 de 2017, em decisão liminar, a lei que cria o programa Escola Livre, em Alagoas. O projeto, inspirado no Escola Sem Partido, estabelecia punição para professores que praticassem, abre aspas, doutrinação ideológica,
fecha aspas, em sala de aula. Afirma Barroso ao deferir a liminar, abre aspas, defiro a liminar pleiteada para determinar a suspensão da integralidade da Lei 7.800 de 2016 do Estado de Alagoas. Inclua-se em pauta para referendo do plenário. Intime-se, publique-se. Fecha aspas. Saiba mais. http://barra blogspot.com.br/barroso-suspende-no-escola-fausto-no-inspirado-no-escola-sem-fpartido-no-incidência Internacional pela Igualdade de Gênero na Educação Brasileira. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma organização da sociedade civil reconhecida internacionalmente por atuar em rede e garantir a voz da sociedade civil nos processos de tramitação das leis no Congresso Nacional, acumulando inúmeras conquistas. Nos últimos anos, a campanha teve grandes avanços também no cenário internacional. Nessa incidência, a temática sobre a igualdade de gênero na educação tem sido recorrentemente levada pela campanha às instâncias internacionais. Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU, Office of the High Commissioner. No segundo semestre de 2015, a campanha conseguiu influenciar o Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU, em Genebra, sobre a importância do Plano Nacional de Educação, PNE, e os riscos à sua implementação. Abre aspas. O comitê manifesta preocupação com a discriminação estrutural contra as crianças indígenas e afro-brasileiras, crianças com deficiência, crianças lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais, LGBTI, crianças em situação de rua e crianças que vivem nas zonas rurais, remotas e marginalizadas áreas urbanas, incluindo favelas. A comissão está seriamente preocupada também com a eliminação das estratégias contra a discriminação com base no sexo, orientação sexual e raça nos planos de vários estados. Além disso, está preocupada com as atitudes patriarcais e estereótipos discriminatórios de gênero contra as meninas e mulheres. Recomendações: A. Intensificar os esforços para combater a discriminação, a exclusão social e a estigmação das crianças em situação de rua, das crianças que vivem na pobreza em áreas urbanas marginalizadas, como favelas, bem como das crianças e as meninas afro-brasileiros e indígenas. B. Dar sequência ao projeto Escola Sem Homofobia e decretar legislação para proibir a discriminação e a incitação da violência com base na orientação sexual e na identidade de gênero. C. Priorizar a eliminação de atitudes patriarcais e estereótipos de gênero, nomeadamente através de programas educacionais e de sensibilização. Fecha aspas. É o que recomenda o Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU ao Estado brasileiro em seu relatório final, que acaba de ser divulgado com as conclusões sobre as situações dos direitos das crianças no Brasil. Denúncia ao Escola Sem Partido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, da Organização dos Estados Americanos, OEA. O coordenador-geral da campanha, Daniel Cara, em dezembro de 2016, fez sustentação na CIDH-OEA em denúncia ao projeto de lei número 867 de 2015, que prevê a inclusão do Programa Escola Sem Partido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, assim como seus diversos apensados
e aos projetos de mesma propositura que tramitam nas assembleias legislativas e câmaras de vereadores dos estados e municípios do país. A audiência foi solicitada pelo Estado brasileiro para tratar de educação e direitos humanos. Abre aspas. Embora o Ministério da Educação assine petições e diga que se coloca de maneira contrária ao Escola Sem Partido, parte importante da base parlamentar do presidente Michel Temer, cerca de 200 deputados de um colégio de 513 deputados, são favoráveis ao Escola Sem Partido, afirmou Daniel Cara, coordenador geral da campanha, explicando que o Poder Executivo permitiu que fosse instituída uma comissão especial, impondo uma tramitação com celeridade na Câmara dos Deputados, não passando por uma série de comissões. Reiterou, um processo acelerado sem a discussão com a sociedade. Daniel alertou que o programa restringe a liberdade pedagógica dos profissionais da educação, representando uma verdadeira afronta à liberdade de expressão desses profissionais e todos os estudantes brasileiros. Abre aspas. Se trata de uma lei da mordaça, restringindo o direito à plena liberdade de ensino e aprendizagem, fator essencial para uma educação como prática da liberdade, como preconiza um dos maiores educadores da história mundial, o brasileiro Paulo Freire. Fecha aspas. Reiterou. A sustentação ainda defendeu que tal proposta põe em perigo o direito humano à educação, como um direito à apropriação cultural, impedindo a formação de sujeitos autônomos, capazes de ler, compreender e realmente participar do mundo. Imersos em uma atmosfera de perseguição, os professores não podem exercer plenamente o magistério. Abre aspas. É muito importante que sejam feitas recomendações claras para o Estado brasileiro não aprovar essas propostas legislativas, sob o risco de abrir espaço para a construção de escolas abreviadas, não comprometidas com a formação de cidadãos e distantes de uma pedagogia emancipatória. Fecha aspas. Conclui. Em sua exposição, o coordenador geral da campanha ainda explicitou sua relação com os enormes retrocessos ocorridos em 2015 nos legislativos estaduais e municipais, responsáveis por aprovar planos de educação em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 2014. Abre aspas. Em que pese seja um projeto mais frontalmente contrário às políticas LGBT, é também um projeto contrário à igualdade de gênero, à igualdade racial, e os militantes do Escola Sem Partido não se eximem de exprimir na sociedade posicionamentos racistas, homofóbicos e sexistas. É importante que o Estado brasileiro assuma uma postura de defesa dos direitos humanos, tendo uma postura condizente no Congresso Nacional. Fecha aspas. Concluiu. Denúncias à Revisão Periódica Universal, RPU, da ONU. A campanha, juntamente com a Ação Educativa ANSED, Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, e Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, enviou também denúncias sobre essa situação no relatório da Revisão Periódica Universal, RPU, da ONU. A Revisão Periódica Universal, RPU, é o mecanismo mais inovador do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, CDH. Este mecanismo determina que todos os 193 Estados-membros da ONU sejam submetidos periodicamente a uma revisão de sua situação de direitos humanos a cada 4 anos e meio. De acordo com a Resolução 60/251, de 2006, da Assembleia Geral e a Resolução 5/1, de 2007, do Conselho de Direitos Humanos, esta revisão visa avaliar o cumprimento por parte do Estado das obrigações e compromissos internacionais assumidos em matéria de direitos humanos. A RPU é um exercício entre pares, ou seja, são os Estados que fazem perguntas e recomendações ao país, que está sendo revisado durante sessão denominada Diálogo Interativo, em Genebra.
A campanha também esteve presente na pré-sessão do RPU, em abril de 2017, para um diálogo direto com os Estados-membros, levando o relatório de denúncia, e na sessão em maio. Você encontrará notícias em breve no site http://www.campanha.org.br. Saiba mais! No Manual da Semana de Ação Mundial 2016, apresentamos todas as informações sobre como foi o processo de incidência em Genebra, assim como o dossiê com todas as recomendações do Comitê ao Brasil, no que diz respeito à educação, inclusive questões sobre a necessidade de implementação plena do Plano Nacional de Educação e de seus mecanismos de financiamento. Saiba mais aqui: http://semanadeacalmundial.org/download/255/. Conheça o manifesto Tranças da Diversidade na Educação, http://conai2014.mec.gov.br/images/manifesto Trancas da Diversidade.pdf. Conheça o glossário de termos do ODS 5, produzido pela Força Tarefa, formada pelo governo brasileiro e organismos das Nações Unidas no país, e do Grupo Temático das Nações Unidas sobre Gênero, Raça e Etnia, que apresenta de forma propositiva as definições internacionalmente acordadas sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, observadas a realidade brasileira. http://www.br.unidp.org/DAM/BRAZIL/DOCS, sinal de porcentagem, C3, sinal de porcentagem, A1RIO, sinal de porcentagem, 20 ODS, sinal de porcentagem, 205, sinal de porcentagem, 20 sinal de porcentagem, 20 atualizado, .pdf, sinal de interrogação, download. Conheça a iniciativa O Valente Não é Violento, da ONU Mulheres, que atua pelo fim de estereótipos de gênero e comportamentos machistas, produzindo conteúdo pedagógico livre para colaborar na formação de estudantes no Brasil. http://www.onumulheres.org.br/programas sem destaque /gênero na escola Acesse o portal Gênero e Educação, que traz a agenda da igualdade de gênero nas políticas educacionais, em articulação com as questões de renda, raça, etnia e diversidade sexual. É um grande banco de informações sobre a temática. http://gêneroeeducacau.org.br